Sejam todos bem-vindos a mais um episódio aqui pelo canal da Bucocast. Estou recebendo mais um cirurgião bucomaxilofacial. Ele que é natural do interior da Alagoas, gente. O cirurgião escolheu Campinas, né, para poder dar sequência na sua carreira, passou em mais de 5 processos seletivos na residência e escolheu o Hospital Mário Gatti para poder estar dando sequência na sua carreira. Está comigo aqui o professor Dr. Antônio Albuquerque, meu amigo, um prazer imenso falar contigo e, obviamente, falar um pouquinho da sua trajetória, da sua carreira, compartilhar um pouquinho com esses alunos e cirurgiões que nos acompanham aqui pelo canal da Bucocast. Seja bem-vindo, professor. É um prazer imenso estar aqui contigo, falando um pouquinho aqui no Bucocast, que é um projeto que até eu conversando contigo em outras oportunidades, faz toda a diferença no crescimento assim, da bucomaxilo, da especialidade, nessa digitalização de todo o contexto de divulgação, desse bate-papo que engrandece, enobrece, e é um prazer imenso para mim, uma satisfação estar aqui numa cadeira que já sentaram grandes cirurgiões que são espelhos para mim, espelhos para a especialidade. Por aqui passaram alguns amigos seus, né, da região aqui. O professor Agnello, né, que por sinal foi você que nos deu a honra de conhecê-lo, inclusive antes. É um profissional, uma pessoa que eu tenho uma grande estima, um amigo meu, que eu gosto bastante e admiro não só como pessoa, mas com o trabalho que ele faz, que é algo que representa muito na parte humana, da parte social. Ele está lá em Angola, em Luanda, e ele exerce um papel assim dentro da saúde da população lá do país dele gigantesco. Então, eu indiquei porque é algo que é a história de vida dele, que ele contou aqui, e o formato que ele faz, o trabalho, é algo fantástico. Foi bom demais o podcast dele, inclusive, antes de nós começarmos aqui, mandou uma mensagem nos dando, né, boa sorte a esse podcast, com certeza vai ser um episódio bacana também. Professor, eu queria que você falasse um pouquinho da sua carreira, você veio do interior da Alagoas, queria que você falasse a cidade, antes nós estávamos conversando aqui, e o que fez você entrar na especialidade, porque obviamente você escolheu a odontologia, você já entrou na formação buscando a especialidade, como que foi isso para a gente poder conhecer um pouquinho da sua história? Eu sou do interior de Alagoas, de uma cidade chamada Limoeiro de Nadia, uma cidade que fica a 1 hora da capital Maceió, e iniciei, na verdade, minha trajetória na odontologia sem, digamos assim, um direcionamento ainda para a área de buco. Acho que na época eu nem sabia o que era bucomaxilo. Só que no segundo ano da minha faculdade ocorreu um incidente assim com um familiar meu, que eu tenho uma proximidade gigante. Alagoas é um estado bastante violento e um primo meu, primo-irmão, assim, que eu morava com ele, na verdade, morando em Maceió, a gente dividia quarto. Esse primo meu sofreu uma tentativa de assalto, de sequestro e sofreu 5 perfurações por arma de fogo, 5 disparos. Disparos em regiões anatômicas do corpo bem importantes. E um desses disparos acometeu a região da mandíbula. Então, a partir daí, de todo esse sofrimento nosso para o tratamento dele, que ele quase veio a óbito, graças a Deus ficou bem, sem sequelas, eu acompanhei toda a parte da bucomaxilo e, por ser da odonto, fui acompanhando os profissionais que dele trataram, que um deles teve a formação aqui no Mário Gatti, em Campinas. Então, isso, a partir daí, me despertou a vontade de exercer essa profissão, comecei a me interessar e desde a metade da faculdade eu dedicava meus finais de semana, sábado e domingo, feriado, a ficar no pronto-socorro de forma quase que exclusiva, assim, porque é um pouco diferente daqui da região de São Paulo, em que os hospitais são mais fechados, tem critérios burocráticos mais exigentes para um aluno da graduação estar ali ajudando o cirurgião bucomaxilo no final de semana do plantão, suturando, fazendo algumas condutas que muitas vezes não é rotina aqui. E esse acesso a estágios é algo que facilita muito o crescimento e o início do profissional na área. É algo que a gente vai tocar no assunto depois, que é outras pautas da nossa conversa, que era um pontinho de vantagem para os alunos do Nordeste virem a ser de forma mais crescente aprovados nos processos seletivos das residências do Nordeste, do Sudeste. Você vê que as maiores escolas de bucomaxilo são aqui na região Sudeste e grande parte dos aprovados não eram daqui da região. Então, a gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso. Mas, em relação à minha definição, fez muito parte dessa questão desse incidente triste que veio me fazer decidir pela especialidade.
alguém na família já dentro da especialidade, na Tinha formação? um primo meu, na verdade, um primo distante, que era bucomaxilo, mas não exercia essa área específica da ortognática, que é a parte que eu gosto e que eu exerço. Cirurgias da face, né? Isso, eu faria mais a parte de reabilitação, cirurgia oral menor, dentre outros. Como passar em 5 processos seletivos em residências e por que escolheu o Hospital Mário Gatti? Lá atrás, após esse incidente que a gente estava conversando, quando eu decido uma coisa, eu me dedico muito a ela e isso é uma das minhas características. E eu passei a me dedicar a esses plantões, a estudar, a ter uma rotina de estudos paralela à faculdade, na verdade, as rotinas das provas, das cobranças das matérias outras eu me dedicava também, mas quase que diariamente estudando a literatura cobrada nos processos de residência. E fiz um curso preparatório que era o único no país, na verdade, lá em Recife, que fica umas 3 horas de Maceió. E no meu último ano eu ia para esse curso que abriu a mente para outros pontos, reforçando aí a minha formação para as provas. E eu prestei 5 provas, fui aprovado na USP, né, no hospital da USP de São Paulo. Fui aprovado na Federal da Bahia, que é o Serviço Irmanduz, que é muito respeitado no país também. Na Estadual de Pernambuco, que é o Oswaldo Cruz, que é lá do Belmiro, que é bastante referência assim, no meio da bucomaxilo também. E na Federal do Pará, que é o Hospital Barros Barreto, que é uma referência no norte do país. E no Mário Gatti. E um dos motivos da decisão pelo Mário Gatti, não desmerecendo as outras escolas, mas é um serviço de renome no país, com grandes cirurgiões formados, e também a pitada de estímulo por parte do cirurgião que tratou meu primo, que formou aqui, o Edmundo Mello, formou aqui no Hospital Mário Gatti, é um grande amigo dos meus que foram preceptores, doutor Augusto, doutor Nilton, dentre outros, até compadre, padrinho de casamento e tudo mais, então ele foi um estímulo também, aí eu decidi pelo Mário Gatti. Dentro da especialidade, a gente sabe que tem várias áreas que o cirurgião ele pode transitar ali, atuar, né? Como você citou aí, por exemplo, o professor Agnello, que ele tem um trabalho, né, na sua região bem diferente da realidade nossa da bucomaxilo hoje no Brasil. E que é a bucomaxilo, né, cuidando, salvando vidas, mas numa área totalmente diferente do que a gente está acostumado a ver no dia a dia. Até o aluno que busca a especialidade, normalmente ele já tem alguma coisa em mente, onde ele quer se especializar. Qual é a área que você mais atua dentro da especialidade, que você transita, onde você tem focado, né, o seu dia a dia, clínica, enfim, e qual a área que você é mais apaixonado dentro da especialidade? Porque às vezes você tem uma área que você é mais apaixonado, mas não é a área que você tem como foco do seu dia a dia. Sim, sim. Após a formação da residência, é um ponto aí de divisão de águas em qualquer cirurgião. Então, muitas vezes, o acesso em si do cirurgião após a formação dele não permite ele exercer de fato o que ele ama. Mas desde o primeiro momento que eu saí da residência, eu decidi que eu queria seguir na área de cirurgia ortognática, que é o que eu amo fazer, é o que eu gosto de proporcionar, essa transformação, essa realização de sonho para os meus pacientes. Então, desde o primeiro momento, mesmo não sendo a forma mais rápida, fácil e que te dá um retorno do ponto de vista financeiro também, para quem está saindo da residência de uma forma mais rápida e resolutiva, é algo que você tem que ir trabalhando o acesso aos hospitais, trabalhando a captação de pacientes, o preparo desses pacientes. Eu me dediquei e hoje a gente tem um fluxo grande, a gente tem uma média aí anual de mais de 100 cirurgias ortognáticas, que é algo que nos proporciona essa possibilidade de dar o melhor para os nossos pacientes, fazendo o que a gente ama, fazendo o que a gente gosta de fato. Você que nos acompanha pelo canal da BucoCast, esse episódio também nós vamos estar colocando lá no Ortognática Sim, nós vamos estar, né, entrando nesse tema da cirurgia ortognática, então lá também nós vamos compartilhar esse conteúdo para você que nos acompanha. E se não é inscrito no canal, vai lá, se inscreve, que a gente precisa bater na casa dos 1000 inscritos, estamos chegando perto e esse homem vai ajudar a gente a bater esses 1000 inscritos aí, que não está fácil. Professor, eu queria que você falasse... Você é o cara da residência, tá? Mas hoje a bucomaxilo, eu acho que já na sua época, já havia especialização. Não sei se existia especialização na sua época ou se era somente
residência, tá? Mas hoje a gente sabe que tem especialização para a formação do bucomaxilo, certo? Como que você enxerga isso? Porque hoje nós temos vários colegas que, por questões de dia a dia da clínica e tudo mais, não conseguem ter uma rotina dentro do hospital ou até por falta de oportunidade, porque a gente sabe que também são poucos os hospitais, as vagas são poucas também, e parece que o número de profissionais estão crescendo, estão buscando cada vez mais a formação. Eu não sei se não existe demanda para essa quantidade de profissionais, enfim. Mas eu queria que você falasse como que você enxerga essa questão do profissional que faz a residência e do profissional que faz a especialização. Perfeito. Há diferenças em relação a esse formato de adentrar na especialidade, só que tocando em alguns pontos. Um deles, a questão das vagas limitadas e que, de certa forma, alguns anos atrás, antes da gente vir para o Sudeste, as vagas eram muito... os aprovados geralmente eram do Nordeste, do Norte do país, tanto que tem residência aqui no estado de São Paulo que tem um histórico quase de 100% de Norte e Nordeste. E em 2017, 2018, a gente lançou o preparatório bucomaxilo como um projeto de levar essa formação para o aluno de graduação ou que já formou, que quer entrar na residência. Por acreditar na formação da residência de ser algo mais sólido, algo que proporciona uma formação, uma vivência e uma maturidade maior para esse aluno, esse pós-graduando. E isso foi um projeto que a gente levou durante a minha residência para 15 estados do país. Então, eu vivia viajando no final de semana para dar aula em Belém, BH, Rio, diversas cidades do estado de São Paulo, Maceió, Salvador. Então, a gente tinha uma rotina de final de semana também, ao término da minha residência, eu estava sempre viajando. E isso nos proporcionou, não trago exclusivamente para mim e para os meus sócios à época, essa vitória em si para a região, mas foi algo que equiparou a disputa em si. Agora você percebe uma maior democratização do acesso a essas residências aqui do Sudeste. Porque no Nordeste a gente tinha duas vantagens. Estágio fácil, então você tinha proximidade com o bucomaxilo. Aqui você não tem. São estágios bem pontuais e que você não tem acesso ao professor. E os preparatórios para bucomaxilo do Nordeste. Então você tinha duas coisas que te colocavam anos-luz à frente do aluno que sai da graduação aqui sem saber o que é buco, mas quero fazer e vou prestar uma prova de forma não tão direcionada. Então, após o preparatório bucomaxilo, nos últimos 6 anos a gente já teve mais de 200 aprovados na residência, em grandes residências do país. Tem processos seletivos que há anos só passa quem faz o nosso preparatório, que hoje é coordenado pelo meu ex-sócio, que eu vendi minha sociedade para ele, Manuel Roque, um grande amigo meu. Mas é um projeto que fez parte do nosso crescimento dentro da especialidade, dentro do que o Antônio se projetou no mercado de trabalho, pós-residência, como coordenador do preparatório bucomaxilo por alguns anos e proprietário. Então, isso fez toda a diferença. Só que, tocando agora no assunto que você me perguntou centralmente, que é residência e especialização. Pós-pandemia, a gente tem uma realidade um pouco diferente. Não é a mesma coisa. Se você me perguntasse essa pergunta antes da pandemia, eu ia te falar, olha, a diferença é gritante. Residência está aqui, especialização está aqui, com raras exceções. Tem algumas formações de especialização no país, a respeito, por exemplo, da UERJ, que o aluno da especialização, a diferença para o da residência é só que ele vai pagar e não receber uma bolsa. Mas a formação vai ser sólida tanto quanto. Mas a gente vê por aí também muito curso de especialização focado só na questão comercial e não na formação do aluno. Só que no pós-residência a gente tem, principalmente nas residências públicas, nos hospitais que sofreram reflexo da pandemia, com horários cirúrgicos eletivos sendo cortados a um extremo. Então, você percebe o fluxo de alguns hospitais hoje que tinham uma rotina de ortognática gigante, hoje sendo pautado quase que 100% na rotina de traumatologia. Não é algo, digamos assim, nossa, uma coisa é superior, inferior à outra. Mas acho que a formação em si, se ela, digamos assim, se direciona mais para um lado ou para o outro, ela sofre deficiência. Então, nesse pós-pandemia, eu diria que depende muito do que
esse aluno, esse dentista quer seguir dentro da especialidade, entender como é a realidade atual daquele serviço, porque tem serviços que têm uma história gigante, têm um histórico muito bom, mas que hoje tem uma realidade extremamente diferente do que o aluno espera. Então, o aluno muitas vezes entra na residência achando que vai fazer cirurgia ortognática, como há alguns anos a gente tinha um fluxo gigantesco, e tem uma rotina pautada só no trauma, na infecção, e que vai ser uma base para ele dar alguns passos depois da formação dentro da ortognática, mas que não vai ter aquela formação sólida. Então, é algo que o aluno tem que avaliar bem hoje, é escolher onde vai fazer, por que vai fazer, onde ele quer chegar, para ter esse objetivo alcançado. Você falou sobre a participação do aluno Norte e Nordeste nas residências aqui em São Paulo. Aqui você qual que é o porquê desse número de alunos com um maior número, né, dentro dessas residências aqui na região? É porque São Paulo existe um olhar diferente para essa região? Como que você enxerga isso? Além dos 2 pontos em relação à facilidade desse aluno, à época, né, alguns anos atrás, ser aprovado quando disputava com os alunos daqui que não tinham esses 2 pontos, estágio fácil e preparatório para a residência, depois agora está equiparando. Eu diria que o Sudeste em si, a gente sabe que as grandes escolas de odontologia, de referência do ponto de vista de publicação científica, de grandes professores que são renome nacional, estão aqui no Sudeste. Então, o ERJ, Araraquara, Mário Gatti, o FMG, são alguns dos grandes serviços aqui da região que a gente pode colocar. No Nordeste também tem excelentes formações. Tem excelente formação em Pernambuco, em Recife, tem excelente formação em Natal, na Bahia, no Salvador. Só que muitas vezes essa busca em si, ela se pauta em buscar o diferente, buscar o novo, buscar esses grandes nomes como mestres que a gente vê nos livros, vê na literatura. Então, isso tudo acho que é um dos pontos que atrai o aluno do Nordeste para cá. Professor, você falou sobre a sua carreira hoje aqui na região de Campinas, e a gente sabe que o aluno, quando ele sai da residência, ele busca, obviamente, essa curva de aprendizado para poder se especializar em cirurgia ortognática. Porque dentro da residência, como você falou, alguns serviços antigamente tinham um volume de cirurgia ortognática, outros, a cirurgia ortognática não é tão presente dentro desses serviços. E a pergunta que eu faço é como você conseguir alcançar essa curva de aprendizado, porque é muito grande, né, na cirurgia ortognática. O aluno que sai da residência, ele tem uma caminhada longa para começar a fazer suas próprias cirurgias, a menos que ele esteja dentro de uma equipe. Como isso? Alguns serviços no país, isso eu falo da época que eu fiz a residência, proporcionava ao aluno essa segurança de sair da residência com segurança de operar seus casos com tranquilidade, com excelência para os seus pacientes. Na época que eu fiz residência, a gente operava quase a média de umas 80, 90 ortognáticas ano no Hospital Mário Gatti, um serviço SUS. Então, um número bem expressivo para 2 residentes só estar operando. Então, era eu e o Lourenço que operava. Outros serviços pelo país, como a UERJ, alguns dos últimos formandos lá são destaque nacional aí na área de cirurgia ortognática, de planejamento virtual. Então, vai muito da formação que a gente tem. E a questão do pós-residência, eu diria que buscar o seu espaço, buscar fazer network com as pessoas do ponto de vista de ortodontistas, de colegas que vão estar te dando indicações de pacientes. Acredito que muito da questão do respaldo e da autoridade que o preparatório do bucomaxilo me proporcionava, de viver viajando, dando aula para os residentes, para os graduandos que queriam prestar residência. Isso também foi um ponto que me deu suporte para ter essa ascensão, digamos assim, logo pós-residência, já adentrando no que eu queria fazer. Eu acho que a gente, digamos assim, não pode... É igual o aluno que quer fazer buco, mas não vou deixar para depois. Ou o bucomaxilo que quer fazer ortognática, mas que não vou deixar para depois. A gente tem que ir mirar onde a gente quer chegar e ir além. Não dá para a gente ficar deixando para depois o que a gente pode fazer hoje. Você, durante um bom tempo, né, teve à frente do curso preparatório, né, em residência.
e o nosso público aqui, a grande maioria são alunos, né, de residência. Eu queria que você falasse como que você enxerga o serviço de residência no Brasil, porque a gente percebe que hoje o colégio ele tem trabalhado bastante, né, nessa pauta, na formação do aluno que faz a residência por conta de carga horária e tudo mais. Hoje, esses serviços atendem à demanda da procura? Como que você vê essa questão? Olha, Porque o número de especialização estão aumentando, né? E aí o aluno de especialização, parece que existe os dois lados, né? Quem está na residência e quem está na especialização. Mas hoje o serviço, nível nacional, Brasil, né? Com a sua experiência, você acha que atende isso ou existe algum caminho para a gente conseguir atender essa demanda? Porque o colégio fala que, obviamente, se a gente abrir isso de uma forma generalizada, possa declinar a formação do cirurgião. Como que você vê essas eu questões, acho professor? que se a gente for pensar em abrir muito o leque, as possibilidades, aumentar muito o número de vagas, eu acho que isso não é o ponto-chave. Eu acho que é melhor a gente pensar em aumentar, melhorar a qualidade proporcionada nessas formações, que em grande parte hoje tem 2 pontos que a gente sabe que tem limitado o crescimento e a formação desses alunos. A gente sabe que muitos dos alunos hoje que prestam residência entram na residência querendo, digamos assim, com um pensamento, digamos assim, de que está sendo explorado, que está trabalhando muito, que o sistema ali da residência em si está sobrecarregando ele, mas, cara, a vida nossa é corrida, entendeu? Não dá para você pensar, tipo, não, eu vou entrar na residência, eu quero trabalhar 40 horas semanais e fazer minha academia e não sei o quê, ter meu lazer. É o que todo mundo sonha, mas se você está no seu processo de formação robusta, um processo de formação, na verdade, que você quer ter uma estabilidade dentro da profissão, você não pode pensar de forma medíocre. E outro ponto-chave para a deficiência, eu acho que hoje, das residências pelo país, se dá por 2 pontos. Pela questão de formato de renovação das equipes de preceptores. Por exemplo, a gente vê alguns serviços que têm sido feitos de uma forma... contratos com empresas que contratam o bucomaxilo de uma forma secundária e não visam em uma estabilidade do serviço, não visam em pagar bem esse bucomaxilo que está exercendo ali o papel de preceptor de bucomaxilo daquele serviço. Então, isso desestimula bons bucomaxilos de ser preceptor do serviço A, B e C, e quem está ali exercendo sendo mal remunerado. E outro ponto também é a questão do SUS. A gente sabe que a crise da saúde do país é algo que a gente não pode dizer que é as mil maravilhas, mas um dos pontos a serem, digamos assim, padronizados no país é o acesso à ortognática. Porque, por exemplo, antes da pandemia, a gente via pacientes do estado e do Brasil todo vindo fazer cirurgia ortognática na única possibilidade, digamos assim, mais fácil, no Mário Gatti, em Campinas. Então, a gente tem que pensar que, digamos assim, é direito da população ter acesso a esse tratamento. Então, devia ser padronizado, serviço em todos os estados, ter a ortognática funcionando, ter o paciente SUS sendo bem atendido, tendo seu tratamento bem feito. E acho que isso, o paciente hoje, que depende de uma ortognática SUS, ele está sendo negligenciado ao extremo. Então, tem filas de espera gigantescas no país. Lógico, a saúde tem outros focos, outras demandas, mas não dá para a gente esquecer do paciente que espera pela cirurgia, por mais que ela seja letiva. A gente trata de uma deformidade facial, de um paciente que sofre traumas durante toda a sua vida. Muitas vezes tem uma deformidade que limita ele chegar social, do ponto de vista de trabalho, onde ele quer chegar na vida. Então, acho que deveria ter uma olhada das autoridades nesse sentido também. E é algo que até a gente tem pensado e está desenvolvendo durante esse ano. É um projeto social semelhante a outros de outras áreas que a gente vê no país, que a gente está lançando, que é um projeto social voltado para o paciente de ortognática que não tem condições. Então, através de parcerias com hospitais que a gente atua, com empresas que a gente atua, ter esse formato de, por exemplo, através de doações, enxugar ao máximo o valor daqueles prestadores de serviço para conseguir oferecer um baixo custo para a entidade ONG nossa, que a gente vai lançar, custear essa cirurgia desse paciente que não tem o acesso. Mas a gente sabe que isso seria uma gota d'água dentro de um oceano. Então, acho que as autoridades em si deveriam ter um olhar mais específico para essa área, que é bem saturada hoje.
Como que você enxerga hoje? A gente percebe que a especialidade tem sofrido bastante com as aprovações de cirurgias, né? O paciente ele tem indicação da cirurgia, esse paciente ele precisa passar por um ortognático ou uma outra cirurgia que está relacionado à especialidade, mas a gente percebe um número de reprovações, né, por parte das entidades responsáveis, operadoras. Como que você tem enxergado isso e como que você vê o futuro disso, né? Hoje a gente sabe que as empresas, né, têm cada vez mais fechado esse mercado com as operadoras que são homologadas. Enfim, esse mercado, como que você enxerga a evolução, o caminho disso? Porque a gente tem percebido vários colegas que têm reclamado, né? Ó, negativa de cirurgia, onde já se viu, o paciente tem indicação, o paciente está com dor, o paciente... Como que você enxerga esse meio, professor? Cada vez mais, acho que um dos motivos dessa questão de saúde financeira das operadoras de saúde, que a gente sabe que a grande maioria não tem, entendeu? Até algumas grandes operadoras recentemente foram vendidas para outros grupos por questões financeiras. E eles têm que, digamos assim, de alguma forma enxugar esse custo operacional. Só que a gente tem que pensar que eles não podem fazer isso em detrimento da saúde do paciente conveniado. O paciente em si, a saúde desse paciente, muitas vezes a gente vê decisão de auditoria pautada no que for mais, digamos assim, em conta para o convênio, e não o que é melhor para o paciente. Algumas operadoras ainda exercem uma função transparente, pautada no que é preconizado pelo Colégio Brasileiro de Cirurgia, que tem um guia, um manual que preconiza a quantidade de material, o que é indicado, o que não é, mas algumas outras hoje que são pontuais têm feito um desserviço aos pacientes, até com grandes processos, até saiu na mídia recentemente sobre uma dessas operadoras, não respeita mais liminar da justiça, a ANS não existe, toda desregrada em relação ao acesso ao paciente, um desrespeito tremendo. Até nessa operadora, que não vou citar nome, a gente aprova a cirurgia, que geralmente a gente solicita tudo bem pautado na indicação, tudo certinho, beleza, aprova. Eles ficam enrolando para dar um horário cirúrgico para o paciente por meses, entendeu? Tipo assim, se você for observar o sofrimento do paciente que está pagando aquele convênio médico ou que tem de acordo com a sua empresa de trabalho, o acesso que ele tem ao serviço é muito deficiente. Isso, de certa forma, tem sido não tão cobrado por parte das autoridades também em padronizar, normatizar o que é certo, o que é errado, e não um desmando em que a operadora escolhe o tratamento do paciente que ela não vai tratar. Então, o bucomaxilo que fez o diagnóstico, o planejamento daquele caso, a operadora define junto ao seu auditor que não é indicado fazer o tratamento. Mas o auditor e a operadora vão operar aquele paciente, vão resolver o problema dele de outra forma? Ou jogar na mão de quem está responsável ali, outra hipótese com índice de sucesso extremamente mais baixo. Até uma paciente minha que está em processo de reclamação na ANS atualmente, uma paciente com deformidade que é extremamente rara, extremamente severa, um paciente que teve um hemangioma na infância gigante em face, é uma das maiores deformidades que particularmente eu já vi, e a gente solicitou uma cirurgia para ela que, digamos assim, do ponto de vista de opção, não existe outra opção para o caso. É um avanço de mandíbula de uns 15 milímetros, quase 20 milímetros, que ela não tem mandíbula do lado direito todo, até o centro da mandíbula não existe mandíbula. E nesses casos, o tratamento mais previsível e assertivo é a prótese customizada. Que a gente, digamos assim, na área de saúde, a gente, digamos assim, tem que pensar no que é melhor para o paciente, ponto. A indicação em si é da terapia para excelência e resultado. E a operadora deu uma negativa baseada no que, digamos assim, é melhor para o caixa da operadora, e não no que é melhor para o paciente. Então, essas questões a gente sabe que deveria ter uma maior organização por parte dos serviços da ANS, de quem faz essa normatização, das associações profissionais, para ter, tanto do lado do bucomaxilo, uma correta indicação, uma correta quantificação de materiais, ter um padrão nesses protocolos, quanto do outro lado uma resposta das operadoras de uma forma transparente, correta, e até pensando na forma como é julgado um caso de um paciente dentro da própria operadora,
eu acho que uma coisa que é um absurdo, que, tipo assim, quem sou eu para falar? É você ter um cirurgião que recebe o salário da operadora, que recebe, digamos assim, o valor em si por trabalhar para aquele plano, julgando um processo como improcedente. Então, eu acho que deveria ser algo imparcial, digamos assim, ó, julgando de uma forma preto no branco, ó, tá certo ou tá errado por isso, por isso, por isso. E não alguém que tem conflito de interesse julgando ali o processo. Aí vai para a junta médica, tem mais uma listinha, mas todos eles trabalhando em conjunto com a operadora. Então, acho que deveria ter um órgão tipo independente que julgasse esses processos de uma forma totalmente independente das operadoras. Mas acho que é algo muito mais além do que é preconizado hoje. Hoje, quando o paciente tem a indicação da cirurgia e existe o plano médico, ele tem direito a fazer o procedimento. Sim, sim. A partir das normativas da ANS, que já tem a partir de, eu acho que 2010, a gente tem, a partir da normativa 211, alguns procedimentos que estão no rol da ANS. Dentre eles, a ortognática, cirurgias funcionais da articulação, tumores, patologias, traumatologia, diversos procedimentos que têm total cobertura pelo convênio. Agora, o convênio em si, muitas vezes, ele nega por motivos alheios ao que é correto e científico. Isso que não acho correto. Falando hoje em cirurgia ortognática, você focou a sua carreira dentro da especialidade voltado para a cirurgia ortognática e buscou, obviamente, cada vez mais, né, essa curva de aprendizado em poder crescer dentro da especialidade. E você que vem de uma geração, diria que da última década, dos últimos 10 anos, né? Você tem a sua formação aí nesses últimos 10 anos. E construiu uma carreira que dentro da especialidade já construiu um nome, você hoje tem, né, assim, uma carreira já consolidada dentro da especialidade. Eu queria que você falasse para esses alunos residentes como você começou, como você construiu essa carreira, porque hoje o aluno da residência, ele depois da formação, ele fala, cara, eu quero ser igual ao Antônio Albuquerque, quero ser igual cirurgião tal, X, eu quero construir minha carreira também, né? Nós postamos aqui vários alunos mandando mensagem, né, elogiando o seu trabalho, a gente sabe que você construiu essa carreira. Como, professor? Qual que é o caminho para você conseguir construir, né, essa carreira dentro da especialidade? E diria que não tão em pouco tempo, mas não é a realidade hoje da especialidade, a carreira que você fez dentro desses 10 anos com uma referência hoje dentro da especialidade. Eu acho que faz parte, eu acho que do pensamento, eu acho que das pessoas hoje. Eu vi um post esses dias que colocava um estudo que analisava que a grande maioria das pessoas hoje elas não querem chegar no patamar de liderança, de ser o chefe ou de ser o responsável por aquele serviço. Então, a gente sabe que muitas vezes a geração em si, a cabeça do aluno é tipo assim, quanto menos eu me expor ao risco, melhor. Então, a gente sabe que a especialidade bucomaxilo, as cirurgias que a gente realiza, são cirurgias que geram resultados incríveis, mas também tem complicações, também tem estresse do ponto de vista de resultado. Então, tudo isso é a realidade. E boa parte das pessoas hoje ela não busca chegar no patamar mais alto da cadeia ou que se equipare aos que estão em alto nível. E sim fazer o médio, tipo aquela mediocridade que a gente vê em muitos pontos. E acho que o ponto-chave em si, para você chegar onde você quiser, se a pessoa quer chegar no alto patamar, quer se espelhar não em mim, mas em grandes profissionais como Pita, professor Augusto Campanha, dentre outros que a gente respeita muito dentro da especialidade, acho que o básico é pensar no paciente, focar no paciente, no resultado, na transformação, no que você pode proporcionar para aquela pessoa que te procura. O resultado em si, dia a dia, ele vai vir e vai te dar o crescimento que você espera. E associado a isso, a ter uma boa formação, a buscar fazer network, se conectar com pessoas que possam te complementar e te gerar resultado também. E hoje a gente sabe que não dá para viver alheio à formação, ao que as pessoas vivem no dia a dia, que é a rede social, que é o marketing,
que é o que vocês fazem de uma forma tão incrível, a agência Agape também. Então, pensar de uma forma fora da caixinha, se dedicar à formação técnica, se dedicar ao network, investir no crescimento profissional, mas também mostrando seu serviço para as pessoas. Não adianta você ser bom naquilo, mas viver preso numa caixinha, escondendo o seu conhecimento. Eu até conversando com um amigo recentemente, e coloquei para ele algumas coisas que eu venho conversando há um tempo com ele. Cara, faz mais vídeo. Cara, fala do teu trabalho na tua rede social. Você tem uma formação impecável, você tem uma formação incrível. Ele nem é Buco Maxilo. E o cara, não, mas não sei o quê, mas não é o momento, mas... Cara, se você deixar para depois, você não vai fazer nunca, entendeu? Se dedica a fazer transmitir para as pessoas o que você faz. E aí, muitas vezes o profissional usa como justificativa, não é o momento financeiramente, não é o momento... Mas você que é do marketing, você sabe que a melhor coisa que tem é o orgânico. Não dá para você depender estritamente no tráfego pago, nessas coisas. Então, e o orgânico você faz de graça. Teve um celular, você pode gravar ali, transmitir o seu pensamento, transmitir o que você faz, seu conhecimento e passar isso para as pessoas. Então, acho que a justificativa das pessoas muitas vezes é buscar algo que seja uma âncora para justificar o seu insucesso, que você não vai para frente, botar a culpa nos outros, botar a culpa no contexto geral da sociedade. Então, a gente tem, digamos assim, fazer o nosso, se dedicar dia a dia, se dedicar ao paciente e não pensar em justificativas para não chegar onde a gente quer chegar. Quanto tempo estamos de podcast aí, Guilherme? 40 minutos. 40 minutos. Tem algumas perguntinhas que nós fazemos aqui no nosso programa que ela já faz parte do da nossa receita aqui, viu, professor? Opa. Todos que passam por aqui, a gente faz essas perguntas e, obviamente, cada um tem um ponto de vista, apesar de a especialidade, no final, acaba falando da mesma coisa, mas cada um enxerga de uma forma diferente. Eu queria começar perguntando para você sobre a cirurgia ortognática minimamente invasiva, né? Uma técnica que recentemente vem atuando mais, né? com mais presença dentro da especialidade, por alguns colegas que já atuam, já faz essa técnica, e eu queria que você falasse sobre isso. Como que você enxerga a técnica da cirurgia ortognática minimamente invasiva, se você aderiu à técnica, se você faz esse procedimento nos seus pacientes? A cirurgia em si, a gente sabe que a evolução das últimas décadas é incrível, é até algo que a gente sempre chega muitas vezes paciente que entende a ortognática da forma que era feita 30, 40 anos atrás, que era o paciente bloqueado com fio de aço, cirurgia ortognática de 10, 12 horas. Então, a gente sabe que a tecnologia, a técnica cirúrgica, o formato como são tratados esses pacientes hoje difere completamente. E pensando nisso, a ortognática minimamente invasiva, como é preconizada por alguns grandes autores aí, pensando até no nosso evento, no Congresso Ortocirúrgico, a gente trouxe o Maurício Demétrio, o Matheus Spinella, pessoas que tratam muito dessa temática. A gente sabe que é algo que veio para o crescimento da especialidade. Não adianta a gente negar o que é evolução. Não adianta a gente, digamos assim, se prender ao que é mais antigo e abominar o que é novo. De forma alguma. A gente tem que ser crítico, tem que ser ponderado nas nossas escolhas, mas sempre observando os crescimentos, as evoluções. E isso a gente usa, sim, bastante coisa do que é feito na técnica 100% minimamente invasiva. A gente incorpora detalhes da nossa rotina cirúrgica e cada vez mais isso tem feito os pacientes estarem evoluindo de uma forma menos traumática, tendo um pós-operatório mais confortável, tendo uma recuperação mais precoce e um retorno às atividades laborais mais rápido. Então, isso faz toda a diferença e esse crescimento é de todos e é para a gente aceitar e buscar esse conhecimento para o crescimento de todos e benefício do paciente. Quando você fala no quesito da ortognática minimamente invasiva, a gente percebe que alguns cirurgiões falam com relação ao acesso, como que você vai conseguir, né, fazer todo esse procedimento, se o acesso é pequeno, enfim. Esse modelo de cirurgia, você acha que ele ainda é um modelo que ele tem vida longa? Porque alguns falam, isso aí é mais por é o momento agora, é uma coisa como outros casos que já aconteceu, ou você acredita que há de consolidar, é algo que, como por exemplo, o planejamento virtual que chegou e ficou, como que você vê? Eu acho que é algo que só tende a se consolidar cada vez mais e evoluir.
Se você for pensar, tipo, até mais recentemente, há uma década atrás, o planejamento virtual não era algo tão visto de forma confiável. Grandes cirurgiões e amigos meus não confiavam no planejamento virtual para fazer suas ortognáticas. Fazia o virtual, mas fazia o guia no convencional. Então a gente vê hoje que já é algo que é extremamente aceito nos grandes serviços, todo mundo faz planejamento virtual, assim como a questão da ortognática minimamente invasiva, que é algo que dia a dia vai sendo normatizado, as pessoas vão evoluindo, vão aprendendo, e quem não, digamos assim, não busca evoluir junto, vai ficando, de certa forma, para trás e proporcionando tratamentos, digamos assim, menos traumáticos, mais traumáticos para os seus pacientes. Dizer que uma coisa é certa e outra coisa é errada não faz sentido. Tipo, ambos os caminhos são possíveis. A gente sabe que na área de saúde existem dezenas de possibilidades para o mesmo caso. Mas a gente tem que buscar sempre detalhes, pontos que acrescentem a forma que a gente faz no dia a dia para estar continuamente evoluindo, continuamente buscando o melhor para todos. Quando você fala de procedimento dentro da especialidade, falando sobre trauma, qual que é o tipo de trauma mais complicado de você resolver no seu ponto de vista? Olha, a traumatologia de face em si, ela tem grandes desafios também. A gente sabe que algumas regiões da face têm uma grande repercussão do ponto de vista estético, principalmente a região orbitária, que possui uma infinidade de nervos que ali fazem a parte motora, a parte de percepção visual. Então, a gente é uma área anatômica e estética da face com grandes repercussões e momentos de abordagem, formatos de abordagem, sensibilidade técnica, e nem sempre o resultado depende 100% da cirurgia em si, a gente sabe. Então, fraturas nó e fraturas orbitárias, sim, são casos, em alguns aspectos, desafiadores. Lógico, tem fraturas orbitárias que são super simples, mas do ponto de vista de fraturas complexas, cominutas, fraturas que envolvam telecanto, que é a perda dessa distância intercantal, em que há o alargamento, ter esse controle em si, muitas vezes são casos que geram uma repercussão estética facial e que a cirurgia em si não consegue alcançar 100% de resultado, por mais bem feito que tenha sido. Você, quando fala em cirurgia ortognática, a gente tem algumas indicações e perfil de pacientes com deformidades que tem indicação da cirurgia. Qual é o tipo de indicação que, no seu ponto de vista, você enxerga que é mais desafiador de você conseguir trazer resultado? É o paciente prognato, retrognato, assimétrico? Quando você tem esse perfil de paciente, quais desses casos você enxerga, no seu ponto de vista, que é mais difícil você conseguir entregar o resultado para o paciente? Olha, os casos de assimetria facial severa são casos desafiadores. É importante ter a consciência de que nenhuma face, nem a minha, nem a sua, Samuel, nem dos nossos ouvintes, é 100% simétrica. E a ortognática em si, em casos de assimetria, ela busca corrigir, minimizar essa assimetria, mas é impossível se deixar uma pessoa 100% simétrica. E muitas vezes a pessoa em si busca essa simetria, então algo que é desafiador é a questão de expectativa, de questão de como aquela pessoa espera esse resultado. Então, acho que muitas vezes a cirurgia ortognática em si não é tão desafiadora quanto entender a percepção, o resultado, a expectativa daquele paciente. Então, acho que um dos detalhes mais importantes nessa cadeia, nessa série de detalhes do sucesso ou insucesso de um caso, é esse paciente estar bem orientado, estar entendendo a expectativa dele de acordo com o que é possível e o que não é possível. Outros casos desafiadores, a gente tratando de pacientes retrognatas severos, com reabsorção condilar, com questões condilares de travamento de disco, em que há uma reabsorção desse côndilo, que muitas vezes há uma necessidade de abordagem em conjunto, mas a gente sabe que muitas vezes essa reabsorção progride, principalmente em mulheres de meia idade, em grandes avanços em rotações mandibulares. Então, é algo que também é desafiador e que, ao longo dos anos, com certeza, vão se criando protocolos e melhorias para maximizar esses resultados. Hoje, o paciente, cada vez mais, ele está buscando um resultado funcional associado
a estética, né? Perfeito. Dentro da cirurgia ortognática, principalmente. No seu ponto de vista, os pacientes que você tem tratado, a maioria tem buscado resultado a partir do funcional ou a estética? Como que você enxerga essa questão, professor? Eu acho que é bastante, digamos assim, mais direcionado à estética e funcional, digamos assim, nesse contexto seria, se for pensar, o público masculino muitas vezes visa no funcional e a estética como um benefício extra, digamos assim, como um bônus. As mulheres, grande parte, buscam mais visando a estética e o funcional como bônus. Então, eu acho que é algo controverso. Lógico, cada caso é um caso, não dá para a gente generalizar. Mas a ortognática, fundamentalmente, ela vai visar a correção funcional da face, com repercussões oclusais, estabilidade para articulação, de ganho de via aérea nos pacientes birretrusos ou retrusos de mandíbula. E, nesse sentido, a estética vai vir, vai ser resultado, mas não é algo que resolve tudo também. Tem paciente que, por exemplo, tem queixas em outras regiões da face que não tem relação com a ortognática e tem que ter abordagens em conjunto para estar resolvendo o problema. É algo que a gente busca sempre deixar o paciente bem orientado, ter essa expectativa e ter consciência do problema e do que é possível. Professor, eu queria que você falasse sobre a questão de reop, né? Hoje a gente percebe que o número de pacientes que tem voltado para o segundo tempo cirúrgico tem aumentado. Isso a gente tem acompanhado dentro de eventos, congressos, tem sido com maior frequência isso. A que se dá esse número que vem aumentando, né? A gente tem uma formação hoje, a especialidade no Brasil, ela é uma boa especialidade, está entre, né, a nível mundial, né, no topo, né, a bucomaxilo, mas o número de pacientes que tem procurado, né, um segundo tempo cirúrgico para isso ter aumentado. Como que você vê essa questão? A cirurgia ortognática, as cirurgias em geral, né? A gente sabe que a cirurgia em si é algo extremamente sensível a diversos aspectos inerentes ao planejamento, à execução, à questão fisiológica do paciente. Só que a gente deveria elencar alguns pontos como os pontos chaves, eu diria, para essa questão dos insucessos dos retrabalhos. Que faz parte de qualquer área, né? Sim, sim. Se a gente for pensar, eu já tive casos assim, de reoperação, já tive casos de insucesso. Quando você faz muito um procedimento, você faz, por exemplo, 100 no ano, é provável que você tenha uns 2, 3 reoperações naquele ano, pensando de uma forma correta, pensando de uma forma pautada no que é bem feito. Mas alguns pontos que cada vez mais a gente busca, Ismael, tá fazendo de uma forma que haja uma estabilidade, uma possibilidade de um planejamento mais assertivo, é focar não só no planejamento, não só na execução, mas o preparo desse paciente. O preparo ortocirúrgico, a ortodontia desse paciente, eu diria que é responsável por grande parte da estabilidade, dos sucessos. É como se a gente estivesse construindo uma casa e o alicerce fosse instável, fosse uma areia movediça. Então, até um dos motivos da gente cada vez mais buscar desenvolver eventos como o Congresso Ortocirúrgico, que aproxima o orto do cirurgião, aproxima o orto dos grandes ortodontistas do país e, de certa forma, isso, pouco a pouco, vai melhorando o nível, a consciência, a formação da ortodontia. Porque se a gente for pensar, por exemplo, em Campinas, tem uns 400 ortodontistas cadastrados no CRO e eu diria que grande parcela desses não sabe preparar para uma cirurgia ortognática. Então, isso é um ponto-chave. O paciente, quando ele decide seguir um tratamento de cirurgia ortognática, um dos pontos, além de escolher um bom cirurgião, além de, digamos assim, confiar no seu cirurgião, conhecer o trabalho dele, buscar informação da cirurgia, estar bem orientado com relação a tudo, é se dedicar também ao ortodontista responsável pelo caso. Escolher um bom orto. Assim como o cirurgião tem que te mostrar uma casuística, tem que ter uma casuística de casos semelhantes ao seu, ter uma rotina cirúrgica ortognática, o orto que vai conduzir teu caso também tem que ter. Não adianta a gente pensar num time de futebol em que o atacante em si seja o Messi, seja o Cristiano Ronaldo e o restante do time seja eu, dentre outros, você, dentre outros colegas que a gente tem uma pelada de quarta-noite
e que é tudo perna de pau. Então, a gente tem que pensar no conjunto ali, quem está conduzindo. Quando eu pego um paciente inicialmente nessa trajetória, é a melhor coisa. Tipo, paciente que, digamos assim, nunca usou um aparelho ortodôntico, nunca fez outras terapias, paciente que entende a necessidade dele e que a gente vai orientar ele para ele seguir no caminho correto. Isso faz toda a diferença. A gente define um bom orto, define um bom físio, muitas vezes nutri, fono, tem uma equipe que é focada naquele tipo de tratamento. Isso seria o ideal e iria minimizar muito das reoperações. Hoje, o paciente de cirurgia ortognática, ele precisa, na maior parte das vezes, passar pelo ortodontista. Às vezes, esse reop, ele começa por causa de uma ortodontia mal feita também, ou a responsabilidade 100% do cirurgião, do tipo, por exemplo, esse paciente não está pronto ainda para operar, né? O cirurgião ele pode escolher, dizer, olha, não, ele ainda não está pronto para operar. Então, assim, quando acontece o erro, o tratamento ele é multidisciplinar. Essa culpa, a gente pode, não diria culpa, mas o ortodontista tem parte disso, faz parte desse contexto ou não é 100% dos cirurgiões? A gente sabe que a responsabilidade em si da reoperação, na rotina, vai sempre recair sobre o cirurgião. Se é justo ou não, não sei, mas é muito importante isso que você falou, Ismael, a questão da decisão do momento cirúrgico. Eu sei que é antiético do ponto de vista do bucomaxilo, chega o paciente, o orto falou que está pronto. Chegou para o buco vai falar, não está pronto, precisa disso, disso e disso. E o paciente fica tipo igual bolinha de ping-pong, vai e volta. A cada 6 meses ele vai no buco e volta, e vai e volta. E nunca fica pronto. Tem paciente que fica 7 anos, 10 anos de ortodontia, a gente via muito durante principalmente a nossa formação no GAT. Às vezes o paciente pegava uma clínica X, principalmente essas clínicas de alto volume, comercialmente falando, em que cada mês é um profissional diferente que está conduzindo, trocando a borrachinha e vai. E nem sempre a gente podia, na época, chegar para o paciente e falar, olha, sai da clínica por isso, por isso, por isso. De certa forma, é algo que o conselho não nos permite, infringindo a autonomia do outro profissional. Mas hoje eu sempre tento orientar o paciente de uma forma que ele entenda que, por exemplo, um preparo ortocirúrgico bem feito vai durar 1 ano, 1 ano e meio. Então não adianta ele, digamos assim, buscar ficar chovendo no molhado, isso aqui não está levando ele para o objetivo que é ter a mordida encaixadinha, a face corrigida e ter essa estabilidade. Então, até nos casos, Ismael, que a gente busca fazer o benefício antecipado, que é algo que eu defendo, que foi até tema da minha monografia na residência, eu busco ter um orto de confiança. Olha, seu caso é benefício antecipado, a gente tem uma extrema estabilidade aqui, não tem, digamos assim, necessidade de um preparo ortocirúrgico, no seu caso, dá para a gente pular essa etapa com segurança, com excelência, porém você vai precisar de um bom orto para finalizar. Não muitas vezes por uma questão de extrema necessidade, porque geralmente os casos de benefício, você encaixou a mordida, o paciente vai seguir agora, ele virou um paciente normal. Às vezes até uma pergunta que eu faço quando eu estou falando dessa temática para os ortos, você prefere esse paciente com essa oclusão aqui para você preparar ou você prefere esse paciente aqui para você só finalizar? 99% responde, não, finalizar esse aqui de benefício. Lógico, se for uma decisão ponderada, uma decisão equilibrada no paciente que de fato é submetido corretamente a uma indicação do benefício antecipado. Não adianta a gente forçar a barra e querer operar todo mundo no benefício antecipado, que o insucesso vai ser geral. Mas nesse quesito, tem que haver uma divisão de responsabilidade, não só entre o buco e o orto, mas entre o buco, o orto e o paciente, entender limitações do caso, entender qual que vai ser o fluxo de tratamento daquele caso, entender as decisões terapêuticas, por que disso, por que não disso. Tem muitos casos que me procuram no consultório, principalmente casos limítrofes, que é aquele paciente que a gente pode operar ou pode não operar e fazer só uma ortodontia. Se é um caso severo, compensar apenas com aparelho é algo extremamente, não diria errado, mas que não proporciona benefício para o paciente, além de não ter estabilidade nenhuma, não resolver nada. Mas para os casos limítrofes, eu sempre deixo muito imparcial minha decisão técnica para o paciente. Eu coloco, olha, eu tenho que te mostrar os caminhos, as consequências desses caminhos, benefícios e malefícios, digamos, pontos contra,
E você tem que entender também da visão de um bom orto, de um orto que seja imparcial também. Você soma essas visões e você decide o caminho que você vai seguir. Se é uma ortodontia com mini implantes, mini placas, ou se é uma ortognática, um tratamento ortocirúrgico. Então, esse entendimento, eu acho que é uma responsabilidade mútua e que isso tem que ser cada vez mais pautado em levar para o paciente esse entendimento que ele precisa entender os caminhos e caminhar junto de pessoas que saibam fazer aquilo. Um orto bom, um cirurgião bom, um físio bom, todos específicos para aquela área que ele está seguindo. A vantagem do benefício antecipado, no seu ponto de vista, ela está mais para o paciente ou para o cirurgião, no sentido do tratamento? Olha, quando bem escolhido, porque o paciente de benefício antecipado, a gente tem que definir se de fato há indicação naquele caso. Tem um paciente que tem, naturalmente, ele chega no seu consultório em classe 3, você pega os modelos e encaixa perfeitamente. Dizer que isso na maioria, não, de 5% dos casos, 10% dos casos. Os benefícios vão ser para todos. O benefício vai ser para o orto, o benefício vai ser para o paciente e para o cirurgião. Em que sentido? Após uma cirurgia de benefício antecipado, ortognática, há um influxo de osteoblastos, osteoclastos, em que toda essa região da face sofre um fenômeno chamado fenômeno de aceleração regional. Então, a ortodontia de finalização, além de biologicamente ela agora não depender de questões ósseas e musculares contra a sua movimentação, ela vai ter esse influxo de marcadores ósseos que vão facilitar a finalização ortodôntica. Então, a gente pode elencar diversos benefícios, além do paciente em si se sentir mais motivado a finalizar aquele tratamento, que muitas vezes o paciente que tem uma deformidade, ele vai fazer uma descompensação, piorar o problema, ele já fica desmotivado, triste em relação àquela situação. E quando a gente corrige, ele tem um benefício de cara, então ele tem que se dedicar àquela finalização para tirar o aparelho e seguir a vida bem em relação ao resultado. Quando a gente fala em cirurgia ortognática, dentro da especialidade, existe uma coisa que é bem interessante. O cirurgião, quando vai fazer a cirurgia, eu percebo que naqueles stories de pós-imediato, quando vai gravar um vídeo, o tempo parece que é uma coisa que o cirurgião carrega como um cartão de visita. Olha, essa ortognática fizemos em 2h30, em 1h30. Como que você enxerga o tempo cirúrgico? Até que ponto isso se enxerga como benefício para o cirurgião e para o paciente? E se isso, de fato, influencia no seu ponto de vista, o tempo? Olha, tem uma frase de um anestesista amigo nosso que ele sempre falava que vamos fazer devagar para acabar rápido. Então, a gente, digamos, lógico, o tempo cirúrgico é um norte que a gente sempre objetiva ter como um dos fundamentos de minimizar o trauma cirúrgico, é o paciente ficar menos tempo exposto ali, sofrendo afastamento, todo o trauma cirúrgico. A gente tem uma média cirúrgica de tempo boa, mas eu acho que não é o único e exclusivo motivo, digamos assim, de você acelerar uma cirurgia. Pelo contrário, o tempo ele vai ser consequência do engajamento da equipe, da rotina da equipe, da instrumentadora que está engajada com a equipe. Então, muitas vezes, a gente não precisa, na verdade, nem olhar para a instrumentadora para pedir um instrumental ou pedi-lo. Tem instrumentadoras na nossa rotina, como a Jaqueline, a Priscila, dentre outras, as meninas, a gente, digamos assim, tem uma rotina mais próxima, a gente sabe que tem alguém ali que sabe o que você vai fazer depois, sabe o que você vai precisar depois. Então, é aquele segundo entre um ato e outro, que quando você soma na cirurgia, você consegue fazer a cirurgia em 2h, 2h30, sem atropelar passos, sem tratar o paciente de uma forma agressiva, tratando de uma forma delicada, mas eficiente e resolutiva. Quando você começou a fazer ortognática, já tinha o planejamento virtual ou era modelo de gesso ainda? Já tinha, mas a gente não tinha disponível, a gente usava o gesso. Ou seja, você planejou tanto no modelo, né, raiz, vamos dizer assim, e hoje a gente tem um planejamento virtual. Você pegou essa transição, como que você enxerga esse benefício na cirurgia ortognática? E para quem não faz o planejamento, existe alguma diferença no sentido, o cara que faz no modelo raiz e o cara que faz no planejamento virtual no final do tratamento? Olha, não. Para ser bem sincero, a diferença em si vai ser, lógico, o planejamento virtual acrescenta previsibilidade, acrescenta acurácia nessa questão? Sim, mas se bem feito. O planejamento virtual, a tecnologia, eu diria que é semelhante a uma arma de fogo.
ela só pode, digamos assim, você compara uma pistola, um revólver ou uma metralhadora. O dano individual em si, ele só vai ser multiplicado e agilizado. Então, se você usa para o bem ou para o mal. Se é que a gente pode usar uma arma para o bem, digamos assim, mas de forma analógica. Então, se você pensa na tecnologia do planejamento virtual, se você incorre em erros da sua análise facial, do seu planejamento, da decisão sua de movimentos, o planejamento virtual, na verdade, vai potencializar esses erros. Ele não vai dizer assim, olha, corrige isso ou aquilo. A decisão é do cirurgião, é do bom senso do cirurgião. Então, eu vejo grandes cirurgiões com excelentes resultados pelo país que fazem 100% no gesso. Assim como eu vejo resultados de planejamento virtual que a gente, digamos assim, observa questões bem importantes sendo negligenciadas. Acho que aprender no gesso é algo importante, porque o gesso em si te permite, diferente do planejamento virtual, que você, digamos assim, tem diversas questões de tecnologia, de algoritmo, de detalhe para te poluir. Você está no momento de aprender a base, então você tem que aprender da forma mais simples. Você tem que aprender no gesso ali, que você vai pensar no movimento do paciente e vai executar no gesso que está na tua mão. Então, muitas coisas no começo, você está subindo a escadinha ali na residência, para entender a ortognática, entender o movimento, talvez se você fizer no virtual, você não entenda tão bem quanto você ali com gesso, serrando, lixando, suando a camisa ali, às vezes tendo que refazer tudo porque deu errado, mas eu acho que é assim que se aprende e é assim que a gente cresce. Mas ambos têm digamos assim, não vejo, se bem feito, prejuízo para o paciente. Só vejo outros detalhes que são ao redor ali, principalmente da visão clínica do cirurgião, que vão fomentar o erro ou o acerto desse planejamento. O paciente, na verdade, ele quer o resultado final, né, professor? Ele está preocupado... Sim. É como vai terminar e não como vai começar. Essa que é a grande verdade, né? Até o professor Pita, nas aulas dele, ele coloca que, assim como, fazendo uma comparação à frase dele, o paciente ele não anda com a teleradiografia, tipo assim, mostrando a análise X, Y, Z, isso tocando nas análises cefalométricas. E eu acho que o paciente não anda também sorrindo com o gesso ou com o planejamento virtual. Ele anda com o resultado que ele teve, a face, o sorriso, a resolução ou não do problema. Então, acho que independente de como, o importante é onde a gente chegou e o resultado que a gente proporcionou. Você que ainda não é inscrito no nosso canal, vai lá, se inscreve no YouTube também, na nossa página no Instagram. A gente tem uns cortes que nós colocamos lá e você pode acompanhar a gente também pelo Instagram. Professor, eu queria que você falasse o seguinte, na cirurgia ortognática, o paciente ele chega no seu consultório, na maioria das vezes indicado por um ortodontista. Nem sempre isso acontece, ok? Mas o paciente chega com uma deformidade, buscando, obviamente, né, melhorar a sua função. Como a gente falou, também a estética, né? No modo geral, o paciente da cirurgia ortognática, ele é um paciente exigente, vamos dizer assim, ok? Diferente do paciente que está no trauma, que você está tirando ele de uma situação, né, que foi acometido. Por algum acidente. Agora, quando você fala em trazer resultado para esse paciente, o ortodontista, ele te entrega esse paciente falando quando vem pelo ortodontista, mas normalmente ele passa pelo ortodontista antes, né? Caso antecipado, de benefício antecipado, que são raros, mas vamos falar o caminho que normalmente acontece. O ortodontista, ele está buscando uma boa oclusão, ok? Né? O encaixe ali. A paciente está buscando um nariz ou um queixo mais pontudinho, porque ela está ali vendo nas redes sociais um rosto de fulano, ciclano, né? Vem aquelas comparações. E aí vem o cirurgião que vê exatamente a face esquelética, o que é possível fazer naquela cirurgia, né? Se consegue trazer todos esses benefícios que vêm do ortodontista, o pedido do paciente, como que você decide, né, aplicar a técnica cirúrgica trazendo um resultado para ambos, mas eu acho que normalmente o desejo do paciente é que acaba prevalecendo. Mas como você trazer isso para o paciente, às vezes alguma coisa que ele está pedindo que não é possível, né? Como trabalhar isso na cabeça do paciente? A gente tem que entender, acho que a primeira pergunta que durante a análise facial que a gente vai executar a cirurgia
e nas primeiras consultas, é buscar entender o que o paciente espera. Já teve, não, lógico, eu não acho nenhuma dúvida, nem nenhuma pergunta do paciente desnecessária, mas já teve paciente que esperava resultados em região frontal, em regiões, digamos assim, que não tem relação com a nossa cirurgia, entendeu? Então, nesse sentido, a gente pensa na cirurgia como algo que vai fazer o que é possível dentro do caso. Lógico, a gente tem resultados fantásticos, mas tem casos que, digamos assim, o caso em si é limitado. É igual a gente, digamos assim, vai fazer uma receita X de uma que você viu no programa de TV. Se você tem os ingredientes bons, você vai conseguir, digamos assim, seguir muitas vezes, se você for um bom cozinheiro, aquela receita. Mas se o seu ingrediente estiver em mau estado, você muitas vezes não vai conseguir chegar naquele resultado. E o que seria isso, fazendo analogia à cirurgia? Um bom preparo ortocirúrgico seria um dos bons ingredientes. Uma boa saúde oral seria um bom ingrediente também. Uma boa saúde gengival dos dentes, evitando assim infecções. A questão também de psicológica do paciente, de entender e buscar o resultado pautado no equilíbrio e no que é possível. Mas, lógico, a gente sempre busca dosar isso a partir tanto da visão clínica nossa, da experiência clínica, quanto pautado em algumas análises que a gente preconiza em relação ao planejamento virtual, algumas linhas de referência que a gente utiliza, por exemplo, no posicionamento do incisivo, no sentido antero-posterior, para não ficar aquele sorriso forçado, na relação vertical desse incisivo em relação ao lábio, do posicionamento da pontinha do queixo em relação a outros traçados de face. Então, tudo isso a gente tem uma balança para conseguir pesar o que é possível, o que o paciente deseja e o que é o melhor para aquele caso. Então, acho que tem que ter um equilíbrio em relação a essas decisões. Hoje, o paciente, quando ele sai da cirurgia ortognática, obviamente, ele quer ver o resultado, né? Depois, ali já, logo no pós-operatório, mas existe toda a questão do edema, enfim, né? Esse lado de você preparar o paciente para ele poder ver o resultado final, né? Como que você trabalha com relação aos seus pacientes? Porque a cirurgia ortognática mesmo, o resultado final é depois de um bom tempo, né? Vamos dizer assim. A ortognática em si, inicialmente, no primeiro mês, o paciente vai ver um resultado, mas é um resultado mais tímido, um resultado mais grosseiro, digamos. Ainda vai ter um edema na região, um edema, digamos assim, lógico, mais discreto, mas que ainda ameniza os ganhos, então que os contornos em si não ficam tão definidos. E também a questão de finalização do tratamento ortodôntico, remoção do aparelho. Então, são muitos detalhes que geralmente ao término desse primeiro semestre ou primeiro ano, o paciente vai aí ver um resultado que é o quase final, digamos. Que a gente sabe que ao longo dos anos ainda vai evoluir, ainda vai acomodar tecido para estabilizar tudo. Mas a gente tem que ser um pouco de psicólogo com o paciente também, porque muitos pacientes querem um resultado acelerado, querem para ontem, a gente tem, olha, calma, o resultado em si ele é semana a semana, é mês a mês, e tanto a gente disponibiliza para esse paciente um guia operatório, para ele dar uma lida no pré-operatório, para ele entender, gerar insegurança, gerar dúvida, até está disponível no nosso site lá do Facial Union. Esse guia em que o paciente lê, ele entende que vai ter a primeira semana, o que ele vai estar sentindo no primeiro mês, e depois algo mais espaçado, para ele entendendo que é algo lento, porque ele entender isso antes de ser submetido, e também gerar dúvida, gerar questionamento, isso tudo é bem positivo. Dentro da cirurgia ortognática, a gente sabe que tem hoje associado com a ortognática as cirurgias cosméticas de face. Você, normalmente, quando existe essa possibilidade, você adere outros procedimentos, né, na parte estética junto com a cirurgia ortognática, ou você é daquele cirurgião que faz primeiro ortognática e depois, caso o paciente queira algum refinamento dessa parte estética, faz numa outra cirurgia? Como que é isso? Olha, sempre a gente decide muito caso a caso, né? Mas a gente tem sim uma rotina e que quando o paciente objetiva alguns detalhes, a gente consegue acrescentar a ortognática, a respeito, por exemplo, da lipoplastia de face, seja a lipoaspiração de papada, a bichectomia, as próteses faciais rígidas, que muitas vezes a ortognática não vai proporcionar uma definição de ângulo para esse paciente, também é algo que se associa e tem grandes repercussões. Prótese zigomática, em paciente que tem um zigoma muito pobre. Então, é algo que, digamos assim, até no nosso evento no Congresso Ortocirúrgico, o professor Felipe Frank, que é uma referência assim, nessa parte de cirurgias cosméticas faciais, também é bucomaxilo, e ele
foca nessa parte da cirurgia cosmética, da lipo, da prótese facial rígida, da bichectomia, e falou bastante dessa questão, de como o cirurgião muitas vezes só trata a ortognática e esquece de detalhes que poderiam deixar o caso dele mais refinado, um resultado mais bonito e algo que salta aos olhos. Falando sobre cirurgia cosmética da face, como que você enxerga hoje, por exemplo, os implantes faciais, né? Que agora parece que tem aparecido mais, né? Tem sido mais presente dentro da especialidade. Como que você vê essa evolução, né? O bucomaxilo, porque assim, o paciente que fazia muita harmonização facial, né? Aplicação, né? De produtos, hoje tem esses implantes definitivos, né? Perfeito. Como que você vê esses procedimentos dentro da especialidade? A questão das próteses faciais rígidas, ou como a gente poderia incluir isso e outros procedimentos dentro de um espectro de uma harmonização facial definitiva, se é que a gente pode chamar, é algo que vem para agregar muito, não só para o cirurgião, como um detalhe a mais dentro do leque de possibilidades de resolver casos que muitas vezes necessitaria de uma cirurgia mais, digamos assim, invasiva. E para o paciente a possibilidade de não ter que ficar periodicamente reaplicando aquele ácido, tendo que injetar novamente o preenchedor para manter o resultado. E aí a questão dos implantes faciais rígidos, dessas próteses, é algo que tem resultados assim, muito bonitos, principalmente em relação ao contorno de mandíbula, questão zigomática, paranasal, e é algo que a gente faz bastante na rotina e que proporciona para o paciente grandes resultados, resultados estáveis, resultados definitivos e de uma forma pouco invasiva quando comparado a outras abordagens. Quando você fala em cirurgia ortognática, a gente percebe que o paciente ele tem uma preocupação com relação ao procedimento, né? E a gente fazendo bastante conteúdo sobre cirurgia ortognática, a gente percebe que tem algumas que são bem pontuais, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essas questões, essas dúvidas que o paciente tem com relação à cirurgia ortognática. Se caso for diferente do que você está acostumado a ouvir lá no seu consultório, você diga, olha, Ismael, lá no meu consultório a dúvida maior é essa. Mas a gente percebe que existe uma preocupação com relação à anatomia do nariz. Como que você trata nessa questão lá no seu consultório quando você vai fazer a cirurgia ortognática, que na maioria das vezes é uma preocupação da maior parte das mulheres, né, professor? Perfeito. O nariz em si é uma região da face em que a gente tem extrema relação com a estética. Até muitos casos em si de cirurgia ortognática, como benefício em relação à ortognática, pelo posicionamento da maxila, o posicionamento da espinha nasal anterior, repercutem positivamente na estética nasal. Muitos pacientes que passam no cirurgião plástico com a visão aberta, a gente recebe muitas indicações que o cirurgião plástico pede para corrigir primeiro a ortognática e muitas vezes o paciente não precisa fazer nem a cirurgia plástica nasal, pelo ganho principalmente de projeção de ápice. Mas, no outro sentido, em relação a déficit, a resultado antiestético, também é uma realidade por conta, principalmente, de algumas movimentações. Uma grande impacção em que a gente sobe muito a maxila e que a gente sempre orienta esses pacientes do risco, em si, principalmente de alargamento, um leve alargamento, que a gente utiliza técnicas para evitar tal alargamento, mas muitas vezes, por acomodação tecidual, isso ocorre. Mas nesse sentido é algo que tem sido controlado cada vez mais através das técnicas de sutura de base alar, de um formato bem resolutivo. Com relação à parestesia, doutor, qual que é a resposta para o paciente? Porque ainda a gente percebe que quando trata desse assunto existem muitas dúvidas, né? Há casos, por exemplo, que tem paciente que faz a mesma cirurgia e paciente Y tem uma parestesia maior, outros não têm. Como que você trata isso? A parestesia em si, a gente sabe que a cirurgia ortognática se manipula os ossos da região inervados pelo trigêmeo e esse trauma em si, direto ou indireto, diria que o processo inflamatório, a movimentação dos cotos ósseos, todo esse processo de reparação tecidual, de alteração do pH local, causam uma resposta na condução neural por parte desses ramos. Nesse sentido, nesse trauma neural mais leve, a propensão à remissão da sensibilidade é maior. Em raros os casos em que há um trauma
mais severo em relação a esse nervo, a chance em si de remissão da sensibilidade, da parestesia, ela diminui. Mas, de um modo geral, se a gente for ver na literatura, nos estudos que observam casos de controle grupos gigantes de paciente de ortognática, a gente observa uma porcentagem aí em torno de até 10% dos casos da região mandibular, que é mais propensa a uma parestesia permanente, da mesma ocorrer. A parte de maxila, a remissão da sensibilidade é quase que total. Mandíbula que tem um residual, principalmente na pontinha do queixo e lábio inferior. O paciente, depois que ele vê o resultado, esse é um detalhe que acaba ele se acostumando, né? Acostuma. Grande parte dos pacientes em si, bem orientados, que se orienta antes da cirurgia do risco, no pós-operatório com um resultado satisfatório, ele vai ter aquilo como algo que ele acostuma. Raramente, assim, muito pontualmente, um paciente que tem aquilo como um desconforto diário e que leva ele a ter uma situação de fato, a parestesia como um déficit funcional importante. Quando o paciente vai passar pelo procedimento, ele provavelmente vai na internet, no Google, faz aquele catadão de perguntas, né? E você provavelmente deve receber lá inúmeras perguntas justamente, né, com relação à cirurgia. O Google, nesse sentido, você acha que tem ajudado? Porque na internet você encontra de tudo. E aí o paciente vem, eu vi na internet, eu ouvi falar disso e aquilo. Como que você enxerga o Google, assim, aliado do cirurgião nesse quesito antes da cirurgia? Olha, eu sempre acho muito bacana aquele paciente que busca, assim, ser orientado em relação ao problema que ele tem, entender o problema, entender os riscos. Um paciente bem orientado e crítico em relação aos detalhes, ele, na verdade, ele não vai ser um problema, ele vai te ajudar a orientá-lo ainda mais, a refinar aquele conhecimento que muitas vezes foi adquirido, de grosso modo, de uma referência não tão referência, que é o Google, mas que você vai dosando aquilo de uma forma que o paciente entenda o real aplicação daquilo no caso dele. Tem grandes grupos também de Facebook em que os pacientes discutem experiências, discutem resultados, discutem planejamento, quase que vira bucomaxilo nesses grupos, e que também eu vejo com bons olhos, porque é algo que não deixa o paciente tão leigo em relação à cirurgia específica, que tem grandes repercussões positivas e algumas possibilidades negativas também. Então, o paciente está entendendo o problema que ele tem, que a gente vai estar proporcionando a ele a resolução de tal, acho que é algo que nos ajuda sim. Hoje a gente sabe que para fazer cirurgia ortognática o paciente precisa ter uma idade mínima, né? O paciente mais novo que você já operou hoje, foi de que idade? A gente tem um caso atípico, na verdade. A gente sabe que dentro da literatura a gente vai enxergar a ortognática como um procedimento a ser feito após a maturação óssea, que nas meninas aí vai ser após uns 15, 16 anos, nos meninos 17, 18. Mas a gente teve um caso de uma cirurgia ortognática numa garota de 12 anos de idade. Ela tinha uma precocidade óssea e precocidade também hormonal, então ela menstruou aos 7 anos, estava com 1,70 m e pouco já, e nesse sentido e uma deformidade facial extremamente grave. Então, o caso está postado lá nas minhas redes sociais. O problema dela em si, a gente entendeu o problema, entendeu o que ela esperava, uma paciente, apesar da idade bastante madura em relação a toda a percepção do problema, os pais apoiando ela em tudo isso. E a gente explicou dos riscos e benefícios, do risco dela ter que reoperar quando tiver uns 18, se houver um crescimento residual, mas entendendo também a implicação dela ficar dos 11, que foi a época que ela me procurou para preparar, aos 18 esperando uma cirurgia. Ter uma deformidade facial de 13 milímetros de overjeta mandíbula para frente, bem severo mesmo, como algo que vai limitar a relação dela com os colegas no colégio, o crescimento pessoal e profissional, ser aquela trave que muitas vezes vai limitar aquela pessoa de ir além em relação aos sonhos, a outros projetos, e vai focar a vida muitas vezes no bullying, no trauma daquela deformidade facial. Então, acho que nada, nem nenhuma possibilidade de reoperação vai tirar dessa menina o benefício e a felicidade dela de estar seguindo a adolescência, a juventude, de uma forma normal, de uma forma leve, de uma forma bem relacionada com todos. Paciente de mais idade que você operou, você lembra ou não? A gente já fez ortognática no paciente com 68 anos. 68 anos, cara? Apneia? Foi paciente, não, pior que essa não. Essa foi um paciente de classe 3, que geralmente não é tão associado à apneia.
É um paciente prognata mesmo. A questão da idade em si, de extremos, assim, do paciente com a idade mais avançada, muitas vezes não vai ser um fator limitante. A gente sabe que hoje a população cada vez mais se cuida, busca ter uma rotina saudável. Então, tem pacientes de 60, 70 anos que têm mais saúde do que pacientes jovens. Então, a gente, independente da idade do paciente, a gente sempre faz uma busca minuciosa de parâmetros de saúde, de exames para ter esse mapeamento e ter uma cirurgia segura e oportuna para esse paciente. Como a gente sabe, você tem aí uma carreira já consolidada dentro da especialidade, já operou centenas de casos. Tem algum caso específico que você se lembra de algo que a gente sabe que a cirurgia ortognática ela traz uma mudança drástica na vida do paciente? A gente conhece casos de paciente que depois da cirurgia não consegue se enxergar, precisa passar para o psicólogo, porque a mudança ela é tão severa devido à deformidade, né? O paciente não se reconhece. E, da mesma forma, o paciente que começa a chorar, se emociona, que é algo que, de repente, perseguiu a vida, bullying, né? Durante muitos anos. Tem algum caso de algum paciente específico que você se lembre que foi um resultado assim que marcou você da cirurgia ortognática? Tem uma paciente que a gente, durante a residência, ela contou um pouco da história dela para mim, que a gente conduziu a ortognática dela. Ela era uma paciente com excesso vertical, que é o paciente que mostra muito gengiva, muito dente, e com o queixinho bem pequenininho para trás. E essa paciente reportou um fato assim bastante agressivo assim na vida dela. Ela falou que não tinha um relacionamento assim muito saudável com a família do esposo dela à época. E quando ela casou, no dia do casamento, ela casou com um cara, ela recebeu uma carta com diversas ofensas assim para ela, e uma delas era se referindo à deformidade facial, referindo ela como cara de rato, situações assim absurdas. E isso não só nesse caso, a gente sabe que é rotina em diversos outros. Isso nos tocou bastante a motivação de resolver o problema dela, de tratar ela, porque é algo que ela buscava como um trauma de vida em que a cirurgia proporcionou para ela meio que se libertar daquilo de uma forma mais fácil, digamos. Porque não é fácil em si para o paciente que sofre certas agressões superar isso de uma forma tranquila, muitas vezes carregando a deformidade e convivendo com isso. Como que foi o final dessa paciente, o caso dela? Assim, ficou bem bacana, ficou bem bonita, ela ficou bem feliz. E isso nos motiva bastante a ter não a ortognática como uma cirurgia pura e simples. A cirurgia ortognática é muito além disso. A cirurgia ortognática, eu diria que ela não transforma só a face do paciente, mas transforma a forma que ele se projeta para o mundo, a forma como ele se transmite a sua vida em relação aos seus pares. Então, a cirurgia ortognática é uma cirurgia fantástica que eu, mesmo se eu fosse de outras áreas, eu tenho uma fascinação assim incrível pelo resultado, pela repercussão e por tudo que a gente consegue proporcionar para o paciente. Quando você fala da cirurgia ortognática, o paciente ainda leigo desconhece. Muita gente não sabe, né, o que faz, qual que é a cirurgia, onde ela é indicada, né? E a gente percebe hoje que muitos pacientes têm um tratamento indicado para a cirurgia ortognática, mas ele não sabe que existe a cirurgia indicada para ele. Quais as indicações da cirurgia ortognática, professor? A questão da deformidade facial, muitas vezes o paciente ele vai conviver com aquele problema de uma forma bem leve, não vai ser algo que vai incomodar ele de uma forma grave. Mas, e nesse sentido, muitas vezes o paciente passa por situações e tratamentos que não resolvem o problema, faz ortodontia 1, 2, 3 vezes e vai descobrir a cirurgia tem paciente depois de décadas de tratamento e retrabalhos ortodônticos. E nesse sentido, eu diria que é muito importante para o paciente entender que existem indicações pertinentes, existem possibilidades de resolver problemas funcionais, mesmo que o paciente não tenha uma queixa estética importante. A ortognática é para aquele paciente que tem uma apneia do sono severa, uma apneia do sono principalmente associada a pacientes birretrusos ou retrognatas, aquele paciente que tem um queixinho mais para trás. Ela vai ser funcional naquele paciente que tem uma mordida
moderada ou severa em classe 3, prognata, ou com grandes assimetrias. No paciente que é o inverso, que é o retrognata, ela vai ser mais estética, mas com alguns detalhes funcionais, naquele paciente com excesso vertical de maxila, que mostra muita gengiva, que é um paciente que comumente é aplicado botox, que é feito gengivoplastia, mas o problema não está na gengiva nem no lábio, o problema está no osso que está mais para baixo, cresceu muito no sentido vertical. Então, nesse sentido, eu diria que entender que você tem uma alteração na face, que tem uma deformidade na face, e que existem inúmeras possibilidades de tratamento, não só ortognática, mas que isso tem que ser pautado no correto diagnóstico, na orientação do paciente, e o paciente entender quais são os caminhos para estar seguindo de uma forma resolutiva. Uma vez o paciente feito a cirurgia ortognática bem indicado, quais são os benefícios que esse paciente vai ter? O paciente em si, com a problemática de deformidade facial, ele vai ser beneficiado através da ortognática, com a melhor mastigação, com a estabilidade em si dessa oclusão do encaixe dentário, que vai possibilitar indiretamente uma melhor estabilidade e equilíbrio articular. É um paciente que vai ter uma respiração mais fluida do ponto de vista de paciente com deformidades e afundamentos assim, da maxila ser muito retroposta ou atrésica, com a correção transversa e anteroposterior, ele tem um ganho da via aérea nasal. Então, esse paciente passa a respirar melhor. O paciente que tem o queixo muito para trás, quando corrige-se essa problemática da mandíbula, ele tem um ganho de via aérea em que ele consegue ter a correção da sua apneia do sono de uma forma fantástica. Dentre outros detalhes que a gente vai acrescentando gradualmente. O apneia do sono é um paciente que hoje ele normalmente não procura o bucomaxilo, né? Ele procura um outro profissional quando se fala desse tipo de problema. E parece que hoje a especialidade está tratando, está bem próximo desse perfil de paciente, né? Perfeito. Eu acho que existem outras especialidades que tratam o paciente com apneia do sono, mas eu acho que a gente tem que individualizar esses casos. Tem o caso que o bucomaxilo vai tratar de uma forma resolutiva, tem o caso que o otorrino vai tratar de uma forma mais resolutiva, tem um caso que vai ser para o neuro tratar. Então, existem os tipos de apneia do sono e, de acordo com esse tipo de apneia, por exemplo, se o paciente tem uma apneia do sono de origem central, aí é a abordagem do neurologista. Se é uma apneia, digamos assim, de origem obstrutiva, tem que se identificar o motivo dessa obstrução. Não adianta a gente fazer uma ortognática de um paciente que tem obstrução por excesso de palato mole ou por hiperplasia de adenoide, de amígdalas, ou o otorrino da mesma forma, não adianta ele fazer isso tudo, uvulopalatoplastia, cirurgia funcional nasal, num paciente que tem uma birretrusão, uma retrognatia severa. Então, ele tem que ter esse equilíbrio nas decisões e indicações cirúrgicas. Eu tenho grandes amigos otorrinos que me mandam casos e muitas vezes eu tenho casos na rotina que me procuram por apneia e eu falo, olha, no seu caso a ortognática não está indicada, no seu caso você teria mais benefício nessa sequência de tratamento, procura o otorrino para tratar. Então, eu acho que é muito individual, é importante o paciente procurar um profissional que seja imparcial e transparente para avaliar o caso dele e indicar o tratamento se for necessário e o melhor para aquele caso. Quanto tempo de podcast, Guilherme? 1h31. Estamos chegando no final do nosso podcast aqui. Você que ainda não é inscrito no nosso canal, vai lá, se inscreva no YouTube e também no Instagram. A gente tem os nossos cortes que nós compartilhamos também nas redes sociais. Professor, ainda falando sobre cirurgia ortognática, eu queria que você falasse dentro da tua equipe, quem são os profissionais que compõem, porque a gente sabe que hoje o tratamento da cirurgia ortognática, ele é multidisciplinar, né? Então, assim, quais são as áreas de atuação que compõem dentro da sua equipe esses profissionais? A gente vai ter o cirurgião bucomaxilo associado ao ortodontista. Na rotina nossa, a gente tem diversos parceiros ortodontistas que trabalham conosco. As áreas de odontologia em si quase sempre vão ser necessárias, seja para a manutenção da saúde oral, seja para abordagens de refinamento, de correções de alguma deficiência dentária ou gengival e outras. O harmonizador facial também tem grande importância no tocante ao refinamento do tratamento com os injetáveis, como no caso o ácido hialurônico, ou mesmo botox para alguns pacientes que têm um apertamento dentário severo. E nesse sentido, a gente vai ter gradualmente inúmeras áreas que vão estar em conjunto. Desde o anestesista, é interessante que seja um anestesista de excelência também,
porque é um braço direito do cirurgião no momento cirúrgico, que vai manter esse paciente com uma pressão baixinha, vai facilitar a questão de hemostasia, evitar sangramentos. Toda a equipe em si que dá esse suporte hospitalar. E na questão multidisciplinar, a gente vai ter o fisioterapeuta, nutricionista, psicólogo, fonoaudiólogo. Então, são diversas as áreas que vão proporcionando conforto para o paciente, que vão proporcionar uma evolução mais rápida e precoce. Hoje, o paciente que passa pelo tratamento ortocirúrgico, para ele conseguir ver o resultado, quanto tempo normalmente esse paciente começa, quanto tempo em média, início até final de tratamento para ele ver o resultado? Se é um paciente que precisa de um preparo ortocirúrgico, ele vai fazer uma ortodontia prévia em torno de 1 ano e uma ortodontia de finalização pós-cirúrgica de 6 meses. Então, é um tratamento em torno de 1 ano e meio, 2 anos. Hoje, a cirurgia ortognática, você tem o tratamento tanto com aparelhos convencionais e tem também com os alinhadores. Como que você vê o resultado final do paciente? Existe alguma diferença esse paciente se ele vem de um aparelho fixo ou de um aparelho móvel? Como que você enxerga também esse preparo com alinhadores para o bucomaxilo que vai fazer a cirurgia ortognática? Em relação a isso, a gente sabe que, por exemplo, o paciente em si, ele é leigo em algumas situações em que a gente tem que orientá-lo. Os aparelhos, seja o alinhador, seja o aparelho fixo, ele vai ter uma função que é o preparo, que é o alinhamento, o nivelamento dessas arcadas. E a gente sabe que a dinâmica do paciente hoje, o paciente cada vez mais tem reuniões, tem videochamadas, tem uma vida ativa no meio social, que muitas vezes ele não quer voltar a usar um aparelho fixo por N fatores de conforto e estética. E os alinhadores invisíveis vieram para agregar em relação à possibilidade de tratamento para esses pacientes. Mas um alerta que eu faço sempre o aparelho é só um aparelho. É igual uma caneta, é igual um carro, é igual qualquer outro instrumento. O que muda ali não é a marca que está agregada. Muitas vezes as pessoas veem a marca do aparelho, que tem um nome comercial muito forte no mercado. O que vai dar ou não o tratamento ali bem resolvido é o profissional, o ortodontista que está executando. Eu, Antônio, por exemplo, se eu mandar uma documentação sua, Ismael, lá para empresa X e simular o teu tratamento, lógico, eu tenho rotina na área, eu vou conseguir ter alguma visão crítica. Mas o ortodontista que tem experiência que vai estar definindo o que é bom ou o que é ruim para o teu caso. Que vai estar definindo o detalhe, o refinamento daquele tratamento. Então, o ponto-chave em si desses dois tipos ou outros tipos que existem no mercado de aparelho ortodôntico é o profissional executante e não o aparelho em si. Você, quando fala de alinhador, a gente sabe que não tem como hoje mais você não fazer cirurgia ortognática porque o paciente está com alinhador, enfim, né? Ele precisa se adequar, vamos dizer assim, o cirurgião que ainda não tem a destreza de fazer um ortognático com um paciente que usa alinhador. Do seu ponto de vista, a gente sabe que o aparelho fixo, ele dá uma certa estabilidade maior no pós ali, pelo menos o que eu vejo os cirurgiões em roda de bucomaxilo, porque eu não sou o profissional, mas eu opero o paciente de alinhador? Opero, mas o convencional, eu vejo que eles parece ser algo mais tranquilo para eles. Como que você enxerga isso, professor, no pós-operatório, na estabilidade, né, com relação a esses dois tipos de aparelho? Olha, eu acho que sim, a ortodontia fixa ela tem essa segurança, tanto na questão do pós quanto de preparos mais refinados, mas não pelo tipo de aparelho, e sim pelos profissionais executantes. Acho que os alinhadores hoje têm sido feitos de uma forma comercial muito agressiva e isso muitas vezes nem sempre tem ali atrás um profissional que sabe fazer um preparo, seja com alinhador, seja com aparelho fixo. Na cirurgia ortognática com aparelho de alinhador, a gente usa sempre os mini implantes que são utilizados para fazer bloqueio, para fazer elasticoterapia. Então, isso, de certa forma, elimina essa distinção de segurança ou de ser mais rígido, ser mais fixo ou não o aparelho comparado com o alinhador. Você hoje tem uma rotina de trabalho com ortodontista frequente, né? Como que você enxerga essa relação da ortodontia com a bucomaxilo, já que são
praticamente 2 braços aí, né, responsável. Talvez, a gente sabe que existem outras áreas, mas os 2 principais profissionais ali é o ortodontista e o bucomaxilo. Como que você vê essa relação da bucomaxilo com a ortodontia? Se essa relação tem cada vez sido mais próximas, né? A importância dessa relação para que tenha sucesso no tratamento do paciente. Acho que é fundamental. A questão do orto e do cirurgião tem que ser igual carne e unha ali no tratamento. Não adianta ficar aquela coisa distante, porque não é o ideal. A questão da condução desse tratamento ortocirúrgico, eu acredito muito num formato de trabalho em que ambos têm uma participação ativa, uma participação em que o buco tem seu conhecimento técnico na área de buco, com alguns detalhes que ele vai compartilhar conhecimento com o orto, e o orto vai ter conhecimento na área de orto com alguns conhecimentos compartilhados. Acho que o orto tem que ser mais, digamos assim, do ponto de vista de decisão do preparo, de decisão do tratamento mais ativo. Muitas vezes o cirurgião hoje, por algumas deficiências da área ortodôntica, ele tem meio que abraçado essas decisões, mas que eu acho que deveria ser algo mais partilhado para as decisões serem mais assertivas do ponto de vista do que é melhor. O cirurgião não vai estar escolhendo para o orto o que é bracte, qual que é o melhor bracte, qual a posição de colar o bracte, assim como o orto não vai estar escolhendo para o cirurgião se ele vai fazer a cirurgia da técnica da osteotomia X, Y, Z. Acho que o complemento é importante e ambos, sendo excelentes em suas áreas, isso beneficia muito o paciente. Não é à toa que você é coordenador do Meeting Orto Cirúrgico em Campinas, que esse ano que passou foi o 3º ano? 4º ano. 4º ano. E você tem trabalhado bastante essa multidisciplinaridade, né, entre as especialidades orto e a bucomaxilo e outras áreas que a gente sabe que compõem, como você já citou. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse evento, como ele surgiu, né, como que você tem visto o crescimento. Nós estivemos lá no ano passado e de verdade, a gente conversou lá e eu ainda não havia participado, só, né, conhecia através das redes sociais. E em um final de semana, passou inúmeros colegas lá, não sei o número final de quantas pessoas, mas um evento grande. Como que você pretende nos próximos anos e o que você tem colhido de frutos dentro da especialidade, tem contribuído para a especialidade para, obviamente, desmistificar, né, na cabeça do ortodontista e de outros colegas o tratamento cirúrgico? O Congresso Ortocirúrgico, o Meeting Ortocirúrgico, foi uma ideia nossa, logo quando estava... Após sair da residência, depois de um tempo, de justamente ter essa aproximação, de aproximar os ortos, de discutir casos, de gerar repercussão científica e crescimento para todos. O evento em si tomou uma proporção gigante no último ano também, em que a gente teve diversas áreas em 2 dias de evento e que a gente entendeu que, de fato, é algo necessário. Os eventos em si, muitas vezes, eles são isolados, focados nas especialidades e não focados no problema. E esse evento nosso, ele é focado geralmente na deformidade facial e as especialidades ao redor, dando resolutividade a ele. Então, essa ideia de incorporar não os egos da especialidade X, Y e Z isolados em sua bolha, a gente integrar todos em prol do crescimento das especialidades e da resolução do caso do paciente. Então, para os próximos anos, a gente idealiza crescer ainda mais esse formato de evento, aproximar ainda mais as pessoas, sempre com transparência, humildade, que é o que a gente prega sempre. Já tem data esse ano, professor? Sim, vai ser o primeiro final de semana de dezembro, mas a gente já está a mil aí em diversos detalhes que a gente sempre busca melhorar, do último para esse, e a gente em breve vai estar divulgando mais para vocês. Para a gente finalizar o nosso podcast, eu tenho mais 3 perguntinhas. O Guilherme fala assim, quando o Ismael falar 3, é mais meia dúzia no mínimo. Mas são mais 3 perguntas para a gente finalizar esse podcast. Eu queria que você falasse da área acadêmica sua, porque você é uma pessoa que está na área da formação do aluno, seja ele, né, especialização, dentro da especialidade também. Eu queria que você falasse como que está a especialidade no seu ponto de vista no Brasil, a bucomaxilo, como que você tem enxergado o crescimento, a evolução
da especialidade? Acho que a cirurgia e traumatologia bucomaxilo é uma especialidade bastante sólida em relação ao espaço adquirido. E acho que cada vez mais os profissionais têm que buscar zelar por esse posto que foi conseguido, na verdade, pelos cirurgiões que são norte para a gente lá atrás. Alguns que ainda atuam no mercado e que lutaram com convênio, lutaram com outras especialidades, lutaram pelo espaço e pelas normatizações que a gente usa como benefício hoje, mas que eram guerras tremendas de atuação do buco no hospital antigamente ou para autorização do ortognática no convênio. Então, a gente tem um espaço muito bem definido hoje e que, se os profissionais executarem seu trabalho de uma forma correta, transparente, o espaço vai sendo mantido, ganhado e cada vez mais proporcionando essa estabilidade para todos da especialidade. Quem são suas referências na bucomaxilo, Brasil, fora do Brasil? Quem são os caras que te inspiram e que você fala assim, pô, aprendi muito, aprendo muito? Quem são suas referências? Então, pensando no Brasil, acho que os preceptores da residência, grandes nomes, está um deles que até faleceu recentemente, o professor José Roberto Domene, foi uma pessoa que nos proporcionou grandes ensinamentos, dentre os outros também que eu admiro bastante, o Dr. Augusto Campanha, Nilton Provenzano, professor Francisco, Rodrigo Calado. E pensando mais fora da residência, os amigos Marcos Pita, Piteri, lá de São Paulo. E fora do país, Suene é um nome importante, que eu gosto bastante. Acho que isso. Professor, quais são os projetos? Você tem os cursos, você ministra em congressos, dentro dessa área acadêmica, como tem sido a participação do Antônio Albuquerque? Se existe alguma novidade também com relação a isso? A gente coordena os cursos de aperfeiçoamento em cirurgia oral, na verdade, avançada, no ICO, que é a ABO Campinas, na verdade. Recentemente, a gente foi convidado para coordenar também os cursos de cirurgia de outra ABO aqui da região. E a gente lançou recentemente o processo seletivo, que está sendo homologado nas próximas semanas, as inscrições, para a nossa especialização de bucomaxilo da ABO Campinas, que será um curso formidável, que vai dar uma formação bem robusta para esses alunos, no sentido principalmente da cirurgia ortognática e cirurgia da TM. Alguma novidade, algum projeto novo que vem pela frente aí? Algo que, como você falou, da ONG, algo que vem sendo desenvolvido pelo Antônio Albuquerque ou, enfim, com os seus parceiros? Alguma novidade? A gente está lançando nossa clínica nova, que a gente vai inaugurar agora daqui um mês e meio. Acho que um quartel-general aí do time, que a gente tem um time bem extenso, desde bucomaxilos aos outros especialistas da área. Então, vai ser um lugar para a gente ter mais espaço, para a gente ter a possibilidade de proporcionar um tratamento de alto nível para os pacientes. A ONG, eu acho que é algo que a gente vai dedicar bastante esse ano para estar lançando e, assim, associado à especialização também. Eu acho que são as principais novidades. Professor Dr. Antônio Albuquerque, meu amigo, um prazer imenso falar com você. Quanto tempo foi, Guilherme? 1h50. 1h50. Para quem está sentado ali, o negócio vai longe, viu, professor? Quem é que está com a gente aqui, o nosso amigo que veio participar, que você trouxe contigo aqui? O Manuel, ele veio com a gente aqui hoje, ele é um grande amigo aí da nossa rotina, ele que trabalha a parte dos bastidores ali das cirurgias bucomaxilo. E, além disso, da parte de trabalho, é uma pessoa que se dedica muito, não só na parte, digamos assim, do trabalho dele, mas às vezes faz algo, digamos assim, sem a ganância de ter algo em troca. É uma pessoa muito boa, uma pessoa que eu tenho como amigo que só nos acrescenta. Manu, conheci ele também lá no Dr. Augusto Campanha. A gente teve o prazer, a honra de conhecê-lo. E um prazer ter você aqui, viu, meu amigo? Obrigado pela sua visita. Falei que estava vindo para Piracicaba, eu disse, olha, vamos ver se a gente tem um tempinho de comprar uns peixes lá no Rio. Você está fazendo alguma coisa? Bora. Obrigado pela presença. Professor, foi uma honra falar contigo. Eu sei que você já gravou alguns podcasts, você é um cara da mídia, está sempre envolvido nesse meio, mas eu queria que você falasse o que você achou do nosso estúdio, desse podcast, primeira vez com a gente aqui. Cara, como a gente conversou em outras oportunidades, o podcast de vocês, assim, é algo incrível, não só do ponto de vista de
de levar esse conhecimento para os outros que seguem a página, para os alunos, mas também de debater, de lançar ideias, de ter esse senso crítico político dentro da especialidade, que com certeza repercute. Tipo, grandes nomes passaram por aqui, bem mais relevantes que eu, e que é algo que você tem um senso de perguntas, de levar a pessoa a colocar ideias que possam agregar, que possam gerar melhorias, e isso que faz crescer a especialidade. Então, estou muito feliz aqui, o espaço muito bacana, você sempre deixando a gente bem à vontade, e foi muito bom e espero visitá-lo outras vezes. Professor, para finalizar, essa câmera é sua, essa do lado direito aqui. Nós temos nossos alunos residentes, né, alunos de graduação que está buscando aí formação dentro da especialidade. Eu queria que você deixasse aí uma mensagem para esses alunos que estão buscando seguir carreira dentro da cirurgia e, obviamente, dentro da bucomaxilo. Eu acho que, antes de mais nada, não deixar-se tomar decisões pensando em status, em questão financeira. Se você quer seguir a bucomaxilo, você tem primeiro que pensar em quanto de energia que você quer dedicar a esse projeto. E se isso for feito de uma forma de coração, de uma forma determinada, você vai chegar lá. Não adianta você escolher porque você viu algo que você achou bonito, mas você não se dedica àquilo. Então, acho que a principal virada de chave nisso tudo é dedicação, é energia, é suor e é assim que a gente chega lá. Professor Dr. Antônio Albuquerque, mais uma vez, muitíssimo obrigado. Obrigado a você. A gente deu uma compilada aí um pouco sobre cirurgia ortognática, sobre a sua carreira, um pouco de como você pensa da especialidade, mas eu confesso que a pauta, se nós levarmos aqui o que a gente pode trazer nessa mesa aqui, são horas e horas, né, de bate-papo. Então, numa próxima oportunidade, a gente poder falar um pouco mais sobre a especialidade, sobre as ideias. A gente sabe que existe, além da cirurgia ortognática, como cirurgia de ATM, outras áreas que você, né, trata com maestria. Então, fica aqui o nosso convite para uma próxima oportunidade e estamos à disposição. Muitíssimo obrigado. Obrigado a vocês, Ismael. E eu te espero no nosso próximo evento, em dezembro. Estaremos juntos. Vai ser muito bacana a sua presença novamente. E também, se você quiser tirar uma quarta-feira à noite para a nossa pelada lá, pelada dos bucomaxilo em Campinas. Já fiquei sabendo dessa pelada, o Manu já me contou. Ou para você jogar ou para você narrar a gente lá também. Eu acho que eu vou lá para assistir, cara. Que eu Tem churrasco depois também. Eu tô já há um tempo. O negócio lá diz que é bom, hein? Dr. Augusto é craque. Dr. Augusto, Azenha, Rafael Zene, dentre outros colegas aí. Rapaz do céu, o time lá é grande. Você que nos acompanhou até agora pelo canal do YouTube, né, compartilhe esse vídeo. Vamos colocar na descrição aqui o contato do professor Antônio Albuquerque, para você que é paciente, que tem alguma dúvida também, ele está à disposição. Obrigado você que nos acompanhou e até o próximo episódio. Até lá, um abraço.